E quais são as perspectivas e desafios de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central? Quem responde é o ex-diretor do BC e colunista do CNN Money, Tony Volpon. Um ótimo dia, Tony. 31 de dezembro, estamos batendo a porta de 2025 e com 2025 temos nova presidência, nova formação do Banco Central e muitos desafios pela frente. Com certeza. Bom dia. Um ótimo dia. Gabriel Galípolo já chega com 2 pontos no bolso para aumentar essa Selic no ano que vem. Isso ajuda um pouquinho nessa transição de presidências, ajuda um pouco a acalmar os ânimos das críticas que poderiam surgir com os novos aumentos de juros, Tony? Eu acho que facilita a vida dele nessas próximas reuniões, né? Por já ter feito esse meio forward guidance, então já foi tanto absorvido pelo mercado como pelo Palácio do Planalto. Então, acho que, do ponto de vista da eleição e politicamente, eu acho que foi, né? E tecnicamente também, tá? Porque eu acho que a situação, a conjuntura certamente pede alta de juros, infelizmente. Mas eu acho que vai facilitar a vida dele. Quais são os principais desafios dessa primeira etapa da gestão Galípolo? São vários anos à frente do Banco Central, de gestão de Gabriel Galípolo, mas eu queria focar em 2025. No horizonte mais próximo, Tony, a gente tem um inimigo claro para este Banco Central, claro, liderado a partir de amanhã, oficialmente por Gabriel Galípolo? O problema é que a gente tem precificado tanto no Fox como na curva de juros, né, uma sequência de altas da Selic, além daquilo que, né, já foi meio que sinalizado pelo Banco Central, mas não temos, né, nenhum horizonte precificado de inflação convergindo para a meta de 3%. Então, esse vai ser o grande desafio frente a tudo que ele vai ter que enfrentar, não somente numa conjuntura internacional bastante adversa, né, como a gente está vendo, né, nessa última reunião do Fed, onde o próprio Powell também reconheceu que o Fed também vai ter problemas em levar a inflação para a meta, mas também, né, toda a questão de como, né, a percepção de falta de equilíbrio fiscal está impactando a política monetária. Perfeito. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, Tony, a gente tem inflação, como você bem mencionou, como talvez um obstáculo para esta gestão de Gabriel Galípolo, e vai ter que ser perseguida a meta de inflação estabelecida para o Banco Central, 3%. Mas quando a gente olha para o Focus desta semana, a inflação do ano que vem, pela primeira vez, superou a inflação projetada para este ano, que nós teremos de inflação talvez terminal para 2024. A inflação voltou a acelerar? Isso aí gera muita preocupação, na tua opinião? Ou essas projeções, como mudam todas as semanas, elas devem ser, em parte, olhadas com cuidado, por favor? Projeções de qualquer coisa um ano para frente quase que naturalmente erram, porque coisas acontecem durante o ano que você não prevê. Então, é parte da infelicidade de fazer projeções econômicas. Isso dito, que o mercado está colocando nessas projeções é claro, né? É a alta do dólar, que impacta a inflação por vários canais. E também uma economia que está operando acima do seu potencial, né? Algo que o Banco Central demorou a admitir, mas já admitiu, né? Então, quando você tem esses dois fatores e mais as expectativas desancoradas, né? Porque de alguma maneira essas expectativas acabam impactando o comportamento do setor privado na precificação de preço, inclusive as empresas, né? Gera todo esse desafio de, né, levar a inflação para a meta em algum tipo de prazo, né? E olha, eu acho que, né, se o governo de fato, né, se o Haddad conseguir finalmente convencer o Lula que tem que dar uma solução final à questão fiscal e não ficar nessa coisa de ir voltando, né, esse stop and go de política fiscal que a gente entrou nesses últimos 2 anos, acho que o cenário pode melhorar rapidamente, tá? Tá na mão deles, não tem, assim, eu acho que o mercado já deu seu recado, o que foi feito não é o suficiente para você projetar estabilidade fiscal e as consequências são essas. Então, agora a bola tá com o Lula. Novidade para esse próximo ano, Tony, meta contínua. Nós teremos agora uma mudança nesse regime de metas, o que pode causar, claro, nesta gestão de Gabriel Galípolo. Não muda
muda muito, né? Se a inflação ficar acima do topo da banda de 6 meses, né, escreve carta. Isso provavelmente vai acontecer, tá? Então, acho que... E aí tem uma questão maior, tá? O fato é que o Banco Central, desde 2020, não consegue colocar a inflação perto da meta. Então, a gente vai para o quarto, quinto ano em seguida que a gente está ou na meta ou acima da meta, escrevendo carta o tempo inteiro. Então, acho que tem uma reflexão um pouquinho maior, talvez, que tem que ser feito sobre, né, o sistema de metas que adotamos e, certamente, a relação entre a política monetária e a política fiscal, né, e como uma está impactando a outra, né, toda essa né, temática da dominância fiscal. E lembrando que é uma temática um pouco global, tá? Então, só para o endividamento dos Estados Unidos, Europa, etc. e tal, vários países. Uma coisa que o Roberto Campos notou, né, no último relatório de inflação, durante a conferência de imprensa, que é verdade, vários países estão tendo problemas similares em termos de ajustar suas políticas fiscais, né, para esse mundo pós-pandemia, né? Então é uma temática que acho que vai durar alguns anos. Obviamente o Brasil tem mais fragilidades em função do nível de endividamento para um país emergente relativamente alto, tá? Então a coisa pega aqui mais rápido, mas é uma temática global e a gente tem que achar, né, todos os países dentro dos seus né, não só suas estruturas fiscais e peculiaridades, mas também a questão de como a política responde a essas questões, vão ter que achar soluções a isso que, de novo, podem ser soluções benéficas via ajustes fiscais, né, programados, né, bem pensados, etc. e tal, ou via inflação. Né? De alguma maneira, toda a questão fiscal se resolve ao longo do tempo. O que seria, na tua visão, Tony, uma mudança bem-vinda para esse regime de metas de inflação? Nós temos em diversas ocasiões o governo falando que a inflação de 4% está dentro do controle, a gente já viu hiperinflação no Brasil, mas a meta, de fato, é 3%, que é perseguida pelo Banco Central. Talvez uma mudança nesta meta para os próximos anos, e aí a gente não consegue fazer uma mudança imediata, claro, mas para os próximos anos uma meta um pouco maior de inflação seria uma medida bem-vinda, agora que, claro, o CMN deve estar na mão do governo, com o indicado do Banco Central e, claro, os dois outros participantes do Conselho Monetário Nacional. Primeiro não deve mudar nada até a inflação chegar perto da meta, né? Porque aí vai ficar aquela coisa de, né, roubando no meio do jogo, etc. e tal. Então, a primeira tarefa é cumprir o que está aí. Aí pode se abrir uma discussão, né, um pouquinho mais detalhada e técnica sobre o que deveria ser a meta, dado o tipo de volatilidade que a economia brasileira enfrenta nas suas variáveis nominais. Então, o Brasil tem muita volatilidade de juros, muita volatilidade de câmbio, isso acaba passando para os preços da economia real. Então, não é só mudar a meta, vai de 3 para 4 e resolveu. Acho que tem que ter uma discussão maior sobre, né, como desenhar um sistema de metas para baixar a volatilidade da inflação, né, e não necessariamente o nível da inflação somente. Porque essa coisa da inflação subir, cair violentamente, juros cair violentamente, é muito danoso para a economia real, né? Conversa com os empresários, né? Claro que isso não ajuda ninguém em termos de planejamento financeiro, por exemplo. Então, acho que tem que ter uma discussão um pouco maior sobre o nível de volatilidade da economia. O que o Banco Central pode fazer com suas várias ferramentas para tentar atenuar esse nível de volatilidade. Inclusive, uma coisa que eu já defendi várias vezes, tá? Repensar a forma de atuar no mercado de câmbio. Tá, que eu acho que tem várias, né, não vou ficar aqui discutindo todas as propostas que eu já coloquei no debate, mas eu acho que o Banco Central poderia ter uma forma de atuar diferente no mercado de câmbio, reconhecendo, né, que tipo de mercado de câmbio nós temos, dado que somos um país emergente, né, a gente sofre essas entradas e saídas violentas de fluxo, e como que isso pode ser um fator atenuando o nível de volatilidade. Se você baixar o nível de volatilidade, aí é quase um detalhe, sabe? Até 3%, 4%, se você tem uma banda desse tamanho, daquele tamanho. Obviamente, você pode ajustar esses parâmetros ao nível de volatilidade. Eu acho que o grande problema hoje é que temos um sistema de metas que não conversa com o nível de volatilidade que a gente enfrenta na economia. Então, por isso que a gente tem esses resultados que eu acho subótimos, né? Então, juros vai para 2, depois vai para 14. A inflação fica fora do topo da banda o tempo inteiro. Quer dizer, obviamente, algo está errado.
E eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais estruturada sobre o que fazer sistematicamente, né? E não ficar só em conjuntura. Agora o Banco Central tem que colocar a Selic a 16, né? Pode até ser que vai ter que colocar a Selic a 16, mas obviamente, né, isso não é um bom resultado. Nós tivemos essa disparada, esse rally dos juros de 2 até 13,75 foi o pico destes últimos anos. E também a meta de inflação, que apesar da alta de juros, não é cumprida desde 2020, como o senhor já mencionou anteriormente. Algo está errado, pelo menos para esse sistema que nós estamos aplicando. Eu não sei se o Galípolo quer enfrentar esse debate, tá? Eu espero, né, de novo, ele tem um problema conjuntural que tem que ser endereçado em 2025, então não acho que é um debate para ter agora. Vamos ver. De novo, a bola está com o governo na área fiscal. Se eles fizerem um trabalho relativamente bem feito, aí o Galípolo consegue projetar uma inflação mais perto da meta, entregar uma inflação mais perto da meta. Aí eu acho que aí esse debate deveria ocorrer, né? Vamos ver. Proximidade de Galípolo com o governo é trunfo ou desafio? Trunfo, claro, pela visão de manter uma estabilidade na relação com o executivo, o que não aconteceu nesses últimos 2 anos com a presidência de Roberto Campos Neto. Nós tivemos diversas críticas endereçadas ao Banco Central, ou desafio em relação, claro, a manter a credibilidade e, claro, a visão do mercado de que o Banco Central vai perseguir a meta de 3%? Os dois ao mesmo tempo, né? Então, obviamente, parar essa briga aí, né, que a gente teve, que eu acho que foi muito danoso para todo mundo, tá? Vários ralis do dólar ocorreram em reação aos ataques feitos pelo governo ao Banco Central. Tá? Então, se a gente quiser escrever a história de como o real chegou a cair a 6 contra o dólar, né, parte da culpa tem que ser atribuído a esse tipo de narrativa, né, contra o Banco Central e contra a pessoa do Roberto Campos Neto, que eu acho que foi muito negativo para todo mundo. E agora o governo, infelizmente, colhe os resultados daquilo que ele fez. Tá? Há outras razões, obviamente, que a gente está em 6, inclusive questões internacionais, mas eu acho que isso é parte dessa história. Então, não ter isso, e não acho que o teremos com Galípolo, já é um grande trunfo, porque, de novo, baixa volatilidade, né? Voltando a esse tema, né? O problema que temos é muita volatilidade, né? Ficar xingando o presidente do Banco Central causa volatilidade, obviamente. Né? Eu acho que talvez espero que o governo aprenda uma lição. De qualquer maneira, isso não vai ser um fator. O que eu espero, né, o que eu desejo, e todos nós deveríamos desejar, é que o Galípolo, que ficou lá bastante tempo dentro do Banco Central, então agora sabe, né, não tinha experiência de mercado financeiro, de tesouraria, né, propriamente dito, antes de chegar no Banco Central, mas agora tem. Acho que ele, né, tudo que ele tem sinalizado, dito, etc., me diz pelo menos que ele entende o que está acontecendo e que ele talvez seja uma pessoa que pode aproveitar essa proximidade com o presidente Lula para falar as verdades, tá? Que exatamente isso que a gente tem discutido, né? Se não houver um direcionamento à questão fiscal, o Banco Central vai ter que ficar praticando juros muito altos, que vão bater na economia real em algum momento, que é isso mesmo que funciona. Não parece que está batendo agora, porque tem defasagem entre esses apertos das condições financeiras altas de juros da economia real, mas acaba chegando em algum momento, né? E sem perspectiva de botar a inflação na meta, que também é ruim politicamente para o governo. Então, é abrir os olhos, falar, olha, se a gente não fazer nada, a gente vai ter uma economia crescendo menos, com inflação maior, e eventualmente isso vai bater na taxa de desemprego. E esse tipo de cenário econômico não é vantajoso para o projeto político do presidente, né, que tem um horizonte de reeleição em 2026. Eu espero que ele leve essa verdade para o governo e motive o governo de fato, né, que a gente sabe que tem gente no governo que acha que, né, ajuste fiscal é coisa de neoliberal, né, coisa desses maldosos pessoas na Faria Lima, que ele leve essa verdade e que o governo reaja, porque senão é isso mesmo, entendeu? É um horizonte de juros muito alto, inflação fora da meta e uma economia desacelerando. Muito obrigado, Tony Volpon. Agradeço imensamente pela participação neste 31 de dezembro, batendo a porta de 2025. Vamos acompanhar, claro, a trajetória do Banco Central na próxima gestão de Gabriel Galípolo. Sempre bem-vindo. Uma ótima virada ao senhor.
para você também e a todos nós, tá bom? Te vejo ano que vem. Nos vemos ano que vem, claro. Muito obrigado.